tá? Ok. Bom, tem alguém novo hoje na nossa casa? Todos já são de casa, né? Mas sejam todos bem-vindos. Bom, hoje nós vamos receber a nossa querida Érica Cristina, que vai nos falar no Colo de Maria, Doce Mãe da Humanidade. E eu vou fazer a leitura do preparo, o item 156 do Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplasto do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemos-nos através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória numa alto das grandes experiências. Então, quem sentir à vontade pode fechar os olhos, trazer nosso Mestre Jesus às nossas telas mentais, agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite reunidos para falar dos seus ensinamentos, através dos estudos da Érica, que ela possa ser envolvida pelas energias salutares que se encontram neste ambiente, pelos seus mentores, e que possam passar para nós o fruto dos seus estudos, e que nós estejamos aqui presentes, no aqui e no agora, de corações e mentes abertos, refletindo, nos apoderando dele, para que possamos seguir na senda do Mestre, com muita força, coragem, sabendo que estamos sendo abençoados, que estamos sendo envolvidos por esses amigos queridos que preparou este ambiente. Então, tanto nós encarnados quanto desencarnados, possamos estar atentos e abertos a essa bênção, a essa dádiva de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Érica, pode ver se está funcionando isso. É até 8h30, tá? Tá. Boa noite. Tá? Uma alegria novamente estar aqui. Dia de semana hoje. Vamos começar o nosso estudo agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria de Nazaré, a espiritualidade amiga dessa casa, capitaneada por Bezerra de Menezes, a oportunidade de estarmos aqui. E já vamos pedir. Tá baixo, gente? Espera aí. Quer trocar? Podemos? E tá, gente? Obrigada. Tá Melhorou, ligado, né? Tá ligado. E vamos também pedir que a gente possa ser instrumento daquilo que a espiritualidade amiga de luz deseja para cada um de nós, que com certeza é o melhor sempre, embora a gente não saiba exatamente o que é, mas que a gente tenha confiança
Tanto é que hoje a gente vai falar de uma personalidade sublimada nas palavras de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a se referir de Maria a Maria, como sendo um dos exemplos de grande confiança no Pai. Quando ela recebeu a notícia, através do anjo, de que viria Jesus ao seu colo, ela se colocou como serva do Senhor. Não questionou, não temeu aquilo que viria, fruto da condição dela como mulher naquela época, recebendo aquela criança numa situação muitas vezes questionável. Daí, iniciamos nessa cena, quando Maria diz pela primeira vez: sim, eu abro o meu colo para o Filho do Senhor anunciado pelo anjo. Isso já diz muito do porquê essa mãe, ela é de uma personalidade tão sublime. O nosso título, né, o nosso tema, como a nossa irmã falou, é justamente, a intenção, né, é justamente a gente conseguir verificar na nossa trajetória de vida o que faz com que a gente busque colo. Vamos nos imaginar, na nossa condição humana, geralmente a gente busca colo quando criança, né? É muito mais comum, é muito mais aceitável, é muito mais natural a gente ver uma criança pedir colo. Embora nós, adultos, também, muitas das vezes, simbolicamente e também fisicamente, temos lá nossos momentos que precisamos recorrer a esse afago. Mas vamos nos questionar. Quando a criança, estou dizendo aqui na Terra mesmo, encarnada, na sua condição de infância, aqui da parte biológica mesmo, quando geralmente ela pede colo? Geralmente é quando ela está super alegre, brincando, se divertindo com os amigos? Não, né? Geralmente é quando está com medo, né? Às vezes é quando está triste. Às vezes é quando está com uma necessidade que não foi atendida e que ela sozinha não consegue dar conta. Quando ela está cansada, com sono. Não é assim? Ou seja, geralmente é quando a criança está numa situação um pouco mais vulnerável, digamos assim. E nós, como adultos, muitas vezes, quando é que simbolicamente a gente quer buscar colo? Fazendo uma comparação, geralmente a gente busca colo quando a gente também está com medo, quando a gente também está triste, sozinho resolver aquela situação. É no momento que a gente está querendo renovar as nossas energias porque estamos cansados de enfrentar determinadas circunstâncias. É naquele momento que a gente quer se sentir envolvido, independente do que a gente fez ou deixou de fazer, a gente quer se sentir amparado. Pois bem, se de maneira humana, como encarnados aqui na Terra, a gente já tem essa forma de observar e chegar a essas conclusões, vamos trazer para nós como espíritos. A nossa condição aqui nesse planeta de provas e expiações, embora a gente saiba que estamos aí caminhando, né, para um planeta de regeneração, nós temos vários níveis de espírito, de desenvolvimento moral, intelectual, espiritual. A escala espírita, né, que Allan Kardec nos traz na doutrina, mostra que é uma variedade. Então, a gente, nesse momento, então, convivemos espíritos diversos. Mas vejamos nós, de qualquer forma, vamos nos perguntar agora também,
espiritualmente, quando que a gente resolve buscar colo? Geralmente na mesma condição que a gente passa dificuldade, que a gente está se sentindo impotente, que a gente está passando às vezes por um sofrimento tão grande que o nosso orgulho, a nossa vaidade, quando não cai na revolta, ela pode ser abatida a ponto da gente perceber que sim, temos quem nos ampare espiritualmente. Agora, então a gente já pensou aqui várias circunstâncias que fazem com que a gente busque colo fisicamente, quando criança, fisicamente como adultos e como crianças espirituais. Até aí tudo bem. Agora vamos para outra reflexão. A gente já viu, geralmente, cada um vai ter as suas situações peculiares que vai buscar colo. Mas a gente também precisa pensar no seguinte: geralmente a criança, quando ela está querendo colo, ela busca o colo de quem? A criança física. Geralmente é da mãe, pode ter suas exceções, mas geralmente é da mãe. Ainda que não seja da mãe, da avó, do avô, mas alguém que represente ali para ela aquele ser que vai acolher. Aquele ser que, independente do que ela fez, vai estar atenta à sua necessidade, vai procurar saná-la. Ou seja, existe ali uma confiança grande naquela figura. Quando adultos, e precisamos, encarnados, e temos a coragem de pedir colo a alguém, também não é a qualquer um que a gente pede colo, né? É alguém que a gente tenha confiança, é alguém que a gente saiba, ou pelo menos imagina lá dentro, que não vai nos julgar pelo que a gente fez ou deixou de fazer, pela circunstância que está nos deixando tão vulnerável a ponto de a gente pedir esse acolhimento. Agora, como crianças espirituais, quando a gente pede colo ao mundo espiritual, a gente vai pedir a qualquer um? Ou vai ser muito específico também? Ou vai observar bem as características daqueles que estão ali para nos acolher, ou daqueles que, de repente, vão apenas julgar aquilo que a nossa dor, aquilo que a gente está trazendo? Geralmente, a personalidade do espírito, ela não se desfaz quando ele está na condição encarnada, tem determinadas características ali que vão ser mais preponderantes. Quando ele passa para a espiritualidade, ele não se torna uma outra pessoa porque deixou o corpo de carne. Ele leva essas características também. Claro que se amplia muito mais porque nós, como espíritos, acabamos tendo acesso a toda a nossa bagagem anterior àquela encarnação, as nossas várias outras personalidades que já tivemos. Mas vamos focar agora, então, nós, crianças espirituais, nesse momento que estamos na Terra, passando pelas circunstâncias que estamos, passando coletivamente e também individualmente. Para mim, a figura que me vem à mente quando eu penso na minha fragilidade, na situação de espírito imperfeito a caminho da perfeição, e que eu acho que pode acolher as minhas necessidades, pode consolar, pode interceder por mim, é muito fortemente a figura de Maria. Não foi à toa que a gente escolheu esse tema para estar falando. Me parece que que eu não sou a única, né? Que bom. Porque a gente vê até mesmo nossos irmãos da Igreja Católica, o quanto reverenciam esse espírito sublime através
das denominações, das variadas Nossas Senhoras. Ontem mesmo foi uma data que é comemorado. E tantas outras, né? Nós que estamos num país que tem forte raiz católica. Ou seja, quando a gente tem personalidade bem demarcada, independente de onde estejamos, aquele traço que nos distingue é percebido. A gente não muda de um lugar para o outro, não é? Quando a gente tem aquela personalidade bem delimitada. Da mesma maneira, esse Espírito Maria, independente de onde esteja, independente vivendo, né, na circunstância que ela vivia naquele tempo, independente quando regressa para o plano espiritual, independente se é a Maria que a gente está conversando aqui, da ótica espírita, ou se é nas igrejas católicas, o traço dessa personalidade sublime é o mesmo. Não se perde. E não é à toa que Maria também é conhecida em outras denominações religiosas como essa mãe da humanidade, essa mãe que acolhe. Então me pareceu que esse é um traço muito marcante de Maria. Maria, a doce mãe da humanidade, aquela que começou a ofertar e aceitou em seu colo, não foi qualquer um, né? Foi o nosso modelo e guia. Ela foi escolhida junto com uma pleiade de espíritos e aceitou a missão quando havia a preparação de Jesus vir à Terra. E ela se colocou ali, dada, disponível a vir com essa tarefa bastante desafiadora, mas repleta de confiança de que tudo sairia de acordo com a vontade de Deus. Então disse sim e se tornou mãe de Jesus. Primeira notícia que a gente tem do colo de Maria sendo ocupado carinhosamente por um espírito que vinha do espaço, filho de Deus, como cada um de nós. Ali está a representatividade de cada uma das mães quando dizem sim àquele espírito que vem a reencarnar. Olha que coisa linda. Maria ali já nos mostra que é uma mulher como cada um de nós podemos vir a ser, porque é um espírito que chegou à sua condição como nós, evoluindo, sem dar saltos. É um espírito que não é privilegiado, mas sim que traz suas conquistas morais e espirituais pelo uso do seu livre-arbítrio ao longo da sua história como espírito. E nós, todo momento também, estamos exercitando, aprender a ter um colo como o de Maria. Quando alguém diz sim para essa nova vida que tem a necessidade de reencarnar como nós, que precisa habitar um novo corpo e não sabe o que essa criança está trazendo na bagagem, mas diz sim, Senhor, quando leva a gestação até o final e permite que essa criança venha ao mundo, será que já não temos um pouco de Maria? Será que a confiança aí, quase que uma confiança inabalável de que vai dar certo, não está um pouco em cada gestante, em cada gestação? Vamos continuar. Primeiro, né? Esse exemplo, Maria já disse lá novinha, acho que ela devia ter por volta de uns 13 anos, entre 13 e 15, por aí, né? Bem novinha, na época dela era essa idade mesmo, quando ela cede o seu colo pela primeira vez para Jesus. Percebam que tudo é num crescendo. Parece que essa trajetória de Maria vem nos ensinar isso também. Vai observando, Jesus vai crescendo, ela faz todo aquele processo, né, de educação, até ele conseguir se conduzindo sozinho, porque ele veio, né, criança, carne também. Daí, quando Jesus já adulto, olha só que interessante, Maria, eu estou falando isso tudo é para ver se vocês acham no final da história
se ela é um colo confiável para vocês recorrerem no momento que estiverem precisando. Vamos ver a postura dela, né? Porque não adianta falar muito, né? O negócio são as ações. Vamos ver se ela é confiável. Conta, né? A gente tem aí, quando a gente vai pegar aí os evangelhos, se eu não me engano é no evangelho de João, que fala das Jesus já está grande, tá? Galalauzão. Bodas de Caná, né? Que era um casamento, que Jesus estava junto com quem? Maria. Lá naquela época, ele já grandão, adulto, ela lá presente. E como todo casamento, né, tem as comidas, tem as bebidas. Chegou um dado momento, sabe aquela coisa, não planejou direito? Crente, que aquela quantidade de bebida seria suficiente, mas foi não. Acabou o vinho. Isso era vergonhoso. Ninguém falou nada. Maria estava presente na festa. Sem que ninguém dissesse nada, ela percebeu a necessidade. Se antecipou. Chegou até o filho, Jesus, que nessa altura ele tinha já dado muitos sinais para ela do quanto que ele podia fazer e pediu, intercedeu a Jesus. Filho, acabou a bebida, acabou o vinho. É vergonhoso para os noivos. O que podes fazer? E ele pediu que trouxesse água, e a água é transformada em vinho. Não é para a gente se deter aqui no aspecto meramente físico, na letra. Vamos focar aqui, como a gente está falando hoje do colo de Maria, a gente está vendo que características são essas que essa mãe tem para se tornar assim uma mãe confiável para nos dar colo enquanto humanidade espiritual. Vamos perceber o seguinte: essa mulher que aceitou um ser que não sabia que bagagem trazia, porque ela estava encarnada, então ela teve o esquecimento, é a mesma que numa situação que duas pessoas que não eram filhos dela, tá? Biológicos. Duas pessoas estavam passando por uma situação de necessidade, de dificuldade, que iam se vergonhar. Antes deles pedirem, ela percebe e ela intercede junto a Jesus. Porque ela sabia intuitivamente que ele poderia auxiliar. Esse colo tá ficando interessante, esse colo de Maria. Alguém que às vezes a gente nem precisa pedir, nem precisa abrir a boca e já percebe a nossa necessidade e já intercede por nós. Tá ficando legal. E não é que Jesus atendeu a ela? Essa daí já sentiu que tem moral grande aí, né, com Jesus. E aí a gente prossegue, vejam só. Então aquele colo inicial que era para o filho fisiológico, biológico, que Deus confiou a ela, começa a se estender, começa a ficar mais amplo, por exemplo, nessa situação do casamento. Porque ela está acolhendo o que ali? Um casal e seus familiares que iriam passar vergonha se os convidados percebessem que não tinha bebida mais, que tinha acabado. Percebam que ela vai demonstrando o quanto esse colo, que antes era um colo inicialmente para o seu filho biológico, vai se ampliando. Agora, além de Jesus, acolheu necessidades de outros que não dos seus laços, talvez diretos, né? Como um filho, por exemplo. Vamos saltar, não está cronológica a história não, só para a gente poder observar como vai se construindo, isso claro, isso é a partir do estudo, né, que nós fizemos, é uma percepção, né, da maneira como a gente conduziu esse estudo. Vamos um pouquinho mais para frente, bem mais para frente, chega um momento que Jesus
está na cruz. E aquela mãe sofre extremamente vendo um inocente, seu filho biológico, seu filho também pelos laços do espírito, percebe que está ali padecendo, sendo escarnecido, sendo sacrificado. E ela não abandona esse filho. Embora não pudesse ir até a cruz e colocá-lo fisicamente no colo, em espírito o embalava com a sua presença. Ah, eu quero um colo desse. Até mesmo quando não está perto fisicamente, que eu me sinta embalada, que eu me sinta envolvida quando eu mais precise. Quem não quer um colo desse? E não é à toa que as mães, em várias obras mediúnicas, e aí a gente está falando de mães que estão no seu processo evolutivo, ainda não chegaram no patamar de Maria. Mas vejam só, vários trabalhos são feitos em mesas mediúnicas e são relatados em vários livros e em que muitos espíritos endurecidos, por vezes, ao se apresentarem ou serem convidados a estar num trabalho, né, de uma mesa, que alguns lugares chamam como mesa de desobsessão, muitas das vezes o que faz com que eles desistam de processos, às vezes de vingança ou da obstinação no mal, é a presença de sua mãe, que muitas das vezes é acionada em espírito para conduzi-lo aos hospitais espirituais, às escolas espirituais, onde poderão ser esclarecidos. Vejamos o poder que tem uma mãe. Pois bem, vemos então que esse colo de Mãe Maria, ele só vai crescendo, num crescendo. Então, além de acolher um filho biológico, sem querer saber o seu passado espiritual, além de ir ampliando esse colo frente à necessidade de outros que não eram seus filhos de sangue, esse colo se coloca em aberto, se coloca mais amplo ainda, alcançando dificuldades do seu ser mais amado, mesmo sem ser fisicamente, mas através do seu afeto, através do seu sentimento, como aconteceu na situação da fatalidade da cruz. Pois bem, antes de fazer a sua passagem, Jesus consolida ali exatamente esse, com as palavras dele, obviamente, esse título de Mãe da Humanidade, quando, mesmo lá, se retorcendo no sofrimento da carne, ele vira para a mãe e diz para Maria, que estava do lado de João, evangelista, um dos poucos que permaneceram ali no momento derradeiro: eis o teu filho. João, eis a tua mãe. Quando Jesus faz isso, já que ele é o nosso modelo e guia, ele está chancelando o papel de Maria como mãe da humanidade. Porque quem era João? João era um dos seus mais jovens discípulos que seguia. Mas ali João está representando, pode vir a representar cada um de nós que não tem laço de sangue com Maria, talvez, mas que na partida de Jesus, né, quando ele deixa fisicamente, ali está a mãe que não era só a mãe dele, e com um colo muito bem adestrado, porque ao longo da vida só ampliava em amor, só ampliava em atitude,
cada vez mais abrangendo uma gama maior de espíritos encarnados em sofrimento ainda nesse momento. Pois bem, João e Maria ali estavam, mãe e filho, em espírito. João leva Maria para morar numa casinha em Éfeso, uma casinha humilde. E ali Maria continua fazendo o trabalho de Jesus, de amparar aqueles que eram os mais sofredores, os mais necessitados, que passavam pelo caminho. Muitos procuravam Maria, querendo um colo, querendo, dentro das suas variadas tormentas físicas, emocionais e espirituais, aquele colo que não julgava, aquele colo que acolhia, aquele colo que cuidava com os recursos que tinha, aquele colo que confiava na existência de Jesus pós-morte física, aquele colo que era fiel à vontade do Senhor. E ali ela, outros trabalhadores do bem, discípulos de Cristo se juntaram e cada vez mais acolhiam. A casa do caminho, como ficou conhecida, cada vez mais era procurada pelos aflitos, pelos enlouquecidos, pelos perturbados, pelos necessitados de afago, de colo, de acalanto. E esse colo, que só crescia, se tornava cada vez mais gigante. Afinal, o Evangelho é para todos. A vida do Cristo na terra se expandiu através de sua mãe nos seus atos de acolhimento. Seguimos. Depois que isso acontece, o tempo passa e Maria, que era mulher nessa época também, encarnada, tem o seu tempo de vida na terra, como cada um de nós, na carne, e precisou regressar ao plano espiritual, como Jesus, como cada um de nós várias vezes, e várias vezes iremos regressar, de acordo com a nossa necessidade. E Maria não se tornaria um espírito diferente do que era aqui no plano espiritual. Leva essa personalidade amorosa, esse colo gigante que não julga, que acolhe, que parece que tem predileção pelos aflitos, pelos adoecidos, pelos mais sofridos, pelos equivocados, parece, porque era quem ela mais abria amorosamente seus braços para acolher. E na espiritualidade, obviamente que esse espírito continuou com essa característica, tanto que vejam que interessante. Tem um livro que é de Ivone Pereira, chamado Memória dos Suicidas. E é muito interessante porque lá nesse livro conta justamente que Maria seria responsável por uma legião de trabalhadores, chamada Legião dos Servos de Maria, que teria a seguinte missão de acolher principalmente aqueles espíritos que, quando encarnados, sucumbiram às suas provas, às suas expiações, talvez não encontraram o colo para poder se reerguer, nem fisicamente, nem... Então esses espíritos, quando voltam, regressam à espiritualidade, muitas das vezes atormentados pela culpa de terem, num momento de extremo desespero, atentado contra a vida que foi dado por Deus. Então são situações muito difíceis, muito dolorosas. E que espírito melhor para oferecer colo sem julgamento numa circunstância como essa, do que esse colo que a gente descreveu aqui quando passou na Terra, esse colo da mãe da humanidade.
Porque se Maria aqui na terra não estava fazendo julgamento a quem acolhia, se Maria não estava determinando o que seria uma necessidade ou uma dor maior do que a outra, necessidade é aquela que o ser que está ali na frente dela se apresentava. Tanto que, como a gente viu, nas bodas de Caná, lá no casamento, necessidade podia ser, olha, o vinho acabou, vamos passar vergonha. Porque o que para mim, às vezes, pode ser motivo de tristeza e de vergonha, para outra pessoa pode ser que não. E assim sucessivamente. Mas quem de nós está aqui na condição de julgar a dor do outro? De perceber, de fazer uma triagem do que merece e não merece auxílio, amparo? Então, muitas das vezes são dores que trazemos, dores que, independentes das motivações, são dores legitimadas por esse olhar espiritual de Maria, porque ela não julgava. Então não é à toa que na espiritualidade ela dá continuidade e amplia ainda mais esse colo amoroso de mãe, agora também aos desencarnados que cometeram suicídio. E tem um grupo de espíritos grandes que, em nome dela, vai nas regiões, às vezes, de mais sofrimento e dor, como é narrado nesse livro, Memórias do Suicida, de Ivone Pereira, como eu falei, para poder acolhê-los, para poder reabilitá-los, para poder ajudá-los a voltarem a se ver como seres filhos de Deus, que, independente do ato realizado, terão sempre novas chances de recomeçar, amorosamente. Muitos deles necessitados de se despir do peso da culpa, que é tão paralisante para todos nós. E essa falange, muitas das vezes, recolhe esses espíritos quando estão prontos para isso, quando desejam isso, quando há condições de fazê-los, e levam até um hospital espiritual chamado Maria de Nazaré, que é dirigido por Maria. Tem que ter um colo infinito para acolher tanta dor, não é? Porque quando se chega a uma situação de desespero tão grande, que leva às vezes ao suicídio, imagina quanta dor que tem ali na história de tanto de nós, que às vezes já fomos também, e daqueles que estão na condição de suicida, quanta dor. E ela recolhe e ampara no seu colo. E não é porque ela trocou, que ela não está aqui mais na terra fisicamente, que o seu colo agora é exclusivo, voltado só para quem está na espiritualidade, não. O amor só se amplia. Percebam, a gente está fazendo, desde o comecinho, quanto que esse colo de Maria foi cada vez se ampliando. Dentro do que só desse pequeno trecho de vida que a gente conhece. Desde o colo que pegou Jesus, aceitou quando o anjo anunciou a chegada do Mestre, passando pela necessidade lá na boda de Canaã, vendo outros como seus filhos, acolhendo outros filhos no momento de desespero e dor, quando o próprio filho biológico é exterminado fisicamente aqui na terra, e ele coloca ali seu filho, João, representando cada um de nós. Eu não sei se vocês já viram, não se trata que João substituiu Jesus, João Evangelista, jamais. Nem que todos nós, humanidade, fôssemos substituir aquela situação ali, de um assassinato do Cristo, organicamente falando. Mas se a gente for pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o que está lá, Fora da caridade não há salvação. Em termos espirituais, qual é a forma da gente ser feliz, da gente parar de sofrer tanto, da gente conseguir caminhar,
espiritualmente, é fazer a caridade. E o que é caridade? Na definição do próprio Jesus, nosso modelo e guia. É você ser benevolente, é você ser indulgente, é você perdoar as ofensas. Ora, ali na cruz, Maria passando padecimento, sofrimento, que eu não faço nem ideia do que seria dessa mãe, perder um filho nas circunstâncias que